Alô, boa tarde. Estamos aqui ao vivo. É, eu quero ver se eu consigo achar ao vivo aqui. Ó. Ah, estou ao vivo, ó. Legal. É, então vamos então fazer a nossa peregrinação. Aí, viu? Estou ao vivo, falando. Aí, pronto. Tudo bem. Feitos os ajustes, eu fico fazendo ajustes. A vida é um ajuste. A gente vai se ajustando. Tem uma linguagem que fala que a gente tem que dançar conforme a música. A gente tem que se ajustando. Se a gente não tem essa capacidade de fazer os ajustes, a gente se transforma numa máquina, num robô. Só isso, não é nada. Hoje tem um assunto que eu prometi numa outra live, que eu iria fazer a live com esse assunto aqui, o sermão de bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte. Porque o Cristo, ele estava sendo acompanhado por grande multidão. Aí ele subiu ao monte, no monte, e os discípulos dele se achegaram, e ele começou a falar sobre o bem-aventurança. Ele começou a falar sobre bem-aventurança. Então ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus face a face. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu coloquei filhos de Deus, mas a palavra é Altíssimo, filhos do Altíssimo. Palavra do próprio Cristo, filhos do Altíssimo. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ó. Tem mais coisas que ele disse aos discípulos. E eu não posso aumentar muito a live,
eu vou ter que fazer uma live mais curta. Então, eu fiquei só nessas 8 bem-aventuranças. Porque o que ele falou depois são advertências para os discípulos dele de que ocorreriam muitas coisas desagradáveis. Então, eu fiz um adendo aqui sobre essa primeira bem-aventurança, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E num estudo que eu estava fazendo, eu encontrei essa frase: é o reconhecimento da nossa insignificância diante do poder supremo. A pobreza de espírito não está anexada ou vinculada com a parte material. Espírito é espírito e matéria é matéria. Então, os pobres de espírito, que o Cristo disse, são aqueles que sabem da sua insignificância, prestam adoração sincera, amorosa ao Senhor Supremo. Porque o Senhor Supremo é o todo atrativo, Krishna. Dele emanam todas as coisas, ele preenche tudo, ele faz acontecer tudo, tudo é ele. Eu sou ele. O Cristo é uma expressão dele. E investigando mais esotericamente na gnose, aí eu encontrei uma explicação muito válida. E eu já falei essa explicação num vídeo que eu falei sobre o Cristo. Eu disse que o Cristo é a encarnação do Logo Solar. Sabe lá o que é isso? Eu sei. Eu sei. Os pobres de espírito têm, na visão das pessoas que estudam as palavras do Evangelho, que são os exegetas, eles fazem vínculo com as coisas conhecidas. Porque o Supremo, para eles, é desconhecido. Eu conheço o Supremo, porque essa literatura aqui, é para que a gente conheça o Supremo. Tem capítulo aqui que é o conhecimento do Supremo lá. O conhecimento mais confidencial, que é o conhecimento do Supremo. E se nós conseguirmos ter uma noção exata do que é o Supremo, como ele age, o porquê de todos os universos, de todos os mundos, até chegar no microcosmo, que somos nós. O universo é o macrocosmo.
e nós somos o microcosmo. E nós temos uma peculiaridade muito interessante de que o Deus Supremo habita o nosso coração. Ele está aqui, em todos os seres. Pode ser um mosquito, pode ser um pernilongo. Ele está ali presente. Porque ele é onisciente, onipresente, onividente. Então, ele está em tudo. Tudo é ele. E nós temos que fazer acontecer a humildade. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua insignificância, a sua limitação. Então, eles buscam a humildade. O primeiro princípio para ser um pobre de espírito é humildade. Sem humildade, não existe pobreza de espírito. Existe só arrogância, prepotência, autossuficiência. Para ser um pobre de espírito, ele tem que se posicionar como dependente, um mendigo, tem uma palavra que não está saindo direito na minha cabeça. Então, eu vou, para sair direito, eu vou fazer o seguinte, eu vou prestar as minhas reverências. Ofereço as minhas mais humildes e sinceras reverências amorosas aos pés de lótus da venerável mestra Nada, marra chorrando raio rubi com dourado, da chama rubi com dourado, a chama do amor incondicional de todos os Cristos, suplicando a mestra Nada que me auxilie na transmissão dessa mensagem tão linda, tão especial que o Cristo falou há mais de 2000 anos atrás. Amor Maha. Então, eu estava dizendo das características de um pobre de espírito. Ele tem que ser humilde, ele tem que se posicionar como um adorador. A gente adora o superior. O Senhor Supremo, ele é o superior. Então, nós temos que fazer acontecer uma adoração amorosa, muito amorosa, ao Senhor Supremo. Ele é o dono da vida. Ele nos pôs aqui para representá-lo, para fazer acontecer neste mundo as coisas pertinentes ao projeto dele. É o Todo-Poderoso. Se nós reconhecermos a nossa insignificância, a nossa pequenez, a nossa dependência, nós somos dependentes dele, 100%. Ele é o dono do mundo, ele é o dono do universo. Nós somos donos do quê? Eu sei. Mas não vou falar, que senão vai estragar o Sermão do Monte.
tem que falar só dessa beleza, que é a palavra do Cristo, que foi enviado pelo Pai para poder deixar essa mensagem linda e outras mensagens que ele passou, tentando dar uma chance e uma oportunidade a todos aqueles que moram nesse planeta. Um planeta de desterro. Segundo os estudos muito profundos que eu fiz, esse planeta é um planeta de desterro. Por isso, tanta dor, tanto sofrimento e acontecimentos muito terríveis, principalmente agora que nós estamos chegando no final da história. Então, os pobres de espírito, ele deixou uma bem-aventurança lá. Bem-aventurança os pobres de espírito, pois deles, dos pobres de espírito, é o reino dos céus. Oh! Aí, aqueles que têm já uma vivência, um estudo aprofundado das coisas divinas, seja da Bíblia, seja de outras literaturas especiais, como a literatura védica. Então, o reino dos céus é governado por um rei. Tá bem, então acho que deu para me discernir um pouquinho sobre essa primeira bem-aventurança. A outra, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Existem muitos motivos de choro. Eu, por exemplo, chorei muito. E o motivo de que eu chorava é que eu não queria existir mais. Porque eu estava muito cansado do sofrimento da existência. Porque tem um gênio que diz assim, até eu falei em uma palavra, parábola, deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Se não estava, não é. Não é. Ah, o Schopenhauer. Schopenhauer. Ele disse: quanto mais claro é o conhecimento do homem, quanto mais inteligente ele é, mais sofrimento sente, pois é capaz de enxergar as duras verdades da vida que a maioria ignora. Schopenhauer. É. Então, existe muitos choros, até o choro de rebeldia existe. O choro mentiroso existe. Quantas crianças mentem para os pais com aquela churumingação, com aquela choração deles? Mentira. Mentira psicológica. Eles tratam, a criança trata os pais no cabresto do psicológico. Pastores, padres, psiquiatras, psicólogos.
muitos choram. Eu já chorei muito. Porque eu pedia para a Divina Mãe, quando eu encontrei a Divina Mãe, pedia para ela me desintegrar, eu não queria existir mais. O terceiro, a terceira bem-aventurança. Então, na segunda, pois serão consolados. Hoje, eu me considero alguém que foi consolado pela Divina Mãe e pelo Divino Pai. Terceiro, os humildes, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra como herança. Eu não quero a terra como herança, não, de jeito nenhum. Então, as pessoas humildes, aquelas que aceitam a vida como ela é, sem rebeldia, sem resmungação, sem ofensa. Essas pessoas, elas vão ter a bênção de voltar. Então, essas religiões que não aceitam a reencarnação são mentirosas, porque aqui na palavra do Cristo está dizendo, pois eles receberão a terra como herança. Ó, para receber a terra como herança, eles vão ter que voltar. Vai morrer e vai voltar. Poderia falar mais alguma coisa, mas não vou falar. O quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Fome e sede. É interessante essa palavra, fome e sede. De justiça, porque ele está dentro de um emaranhado que foi criado por situações, talvez, que não tenha nada a ver com ele, mas ele caiu nessa armadilha da justiça, porque a justiça dos homens é cheia de corrupção e armadilhas. Sorrateiras, armadilhas sorrateiras. Isso eu estou vendo lá no STF. É, armadilhas sorrateiras. A justiça do Pai, do Supremo Pai, de Krishna, essa é infalível. Mas a justiça dos homens é corrupta. Sempre foi. Porque entra o orgulho, entra a vaidade, entra a exibição de valores e posicionamentos sociais. E eu não quero nada disso, não. Então, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Porque a justiça tarda, mas não falha. A lei do karma, é a lei do karma. Quem planta, colhe.
Se a pessoa faz por onde se ajustar com a justiça divina, ela vai receber a justiça divina. Agora, se ela faz um ajuste com a corrupção dos homens, da justiça corrupta dos homens, poderia falar aqui uma meia hora sobre essa corrupção. É vista isso, todo mundo sabe dessa corrupção que existe na justiça dos homens. Venda de sentenças, os penduricalhos dos juízes. Sim. Quinto é, bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Eu não canso de pedir, suplicar a misericórdia da Divina Mãe. A minha meditação começa assim: minha mãe, minha adorada mãe, minha sagrada mãe, minha divina mãe, meu doce amor, prostrado estou aos vossos divinos pés de lótus em meu coração, suplicando a vossa divina misericórdia. Assim, todas as minhas meditações começam assim. Eu me imagino dentro do meu coração prostrado aos pés de lótus da Divina Mãe. E reconheço que ela é o poder divino que pode me dar alguma coisa. Muita coisa. Alguma coisa não. Muita coisa. Ela é a minha guia, ela é o meu refúgio. Só ela pode me dar. E a minha vida é dela, não é minha. Ela faz e acontece na minha vida do jeito que ela quiser. Sem perguntar para mim se eu gosto, se eu não gosto, se pode, se não pode. Porque ela é uma manifestação divina, de Deus, do Supremo Pai. Porque teologicamente, filosoficamente e esotericamente, o Pai, o Supremo Pai, ele é o incriado. Ele não foi criado. Está lá nas Escrituras Védicas. E ele é a unidade perfeita. Um. Mas ele quis se manifestar. Então, ele criou a dualidade, a unidade 2. Então, ele é o Purusha, o Senhor Supremo Purusha, e ele criou o feminino, a mulher. Isso está escrito nas Escrituras Védicas. Então, essa Bíblia que circula por aí é limitadíssima. Em alguns aspectos, por terem sido traduzidos de idiomas diferentes, tem adulterações. Tem muita adulteração na Bíblia. Então, está aqui. Os misericordiosos. Por isso eu peço a misericórdia da Divina Mãe e do Divino Pai para ajudar. Eu sou devedor.
Eu errei tanto, fiz tantas coisas erradas, não só nessa vida, mas em outras vidas. O meu caminhar varia entre a pureza e a sujeira. Porque no mundo reina a pureza e a sujeira. Agora é só sujeira. Caliuga. Caliuga é assim, só sujeira. Então, a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus face a face. A tradução diz, verão a Deus. Mas Deus não é ninguém. Não é uma pessoa, Deus. Deus é uma palavra que diz que existe uma pessoa suprema. E o nome dessa pessoa suprema, Krishna. Então verão a Krishna face a face. E ele está aqui no nosso coração. Se a pessoa se purificar o seu coração e fizer as introspecções, as investigações que precisa ser feito na meditação, vai encontrar o Divino Pai e a Divina Mãe. Só os yogis muito avançados é que verão a Deus face a face. Verão Krishna face a face. Porque a limpeza do coração, ai, 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 ai. A maioria das pessoas tem o coração empedrado, cheio de ódio, mágoa, ressentimento, não sabe perdoar de jeito nenhum. E blasfemam contra o Criador, se revoltam com o Criador. E eu já fui um revoltado. E para limpar isso, ai, 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 o chicote bateu, mas bateu bonito. O barulho deles escutava no universo inteiro. Porque tudo que nós fazemos aqui nesse mundo repercute no universo. Então, esse sermão de bem-aventuranças é uma advertência poderosa. Uma advertência poderosa. Porque quem não se enquadrar dentro do sermão do monte, prepara o lombo. Prepare o lombo, que o chicote vai pegar. E pega feio. O orgulho, a vaidade, a presunção, a autossuficiência, a arrogância, vai ter que ser limpa. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Ou limpa aqui em cima ou desce nos infernos para limpar lá embaixo. É assim, a lei é essa. Nós existimos aqui como chance e oportunidade para limpeza dessa podridão, dessa porcariada que nós juntamos em nós, que escurece o nosso coração, cria pedras no nosso coração. E nós temos que desmanchar tudo
para purificar o coração. E isso demora vidas e vidas e vidas, não é numa vida só, não. Por isso, eu suplico todos os dias na minha meditação para a Divina Mãe a misericórdia divina, porque ela é quem pode dar misericórdia, é ela. Não é o Divino Pai que vai dar misericórdia para nós. Não, não é o Pai, não. É a Divina Mãe. Então, quem não sabe adorar a Divina Mãe, não vai receber misericórdia. E ela está aqui presente em nosso coração, pelo menos no coração das pessoas boas. Ela está aqui. As pessoas más, ela já saiu fora. Essas pessoas más que existem por aí, perdeu a alma, já não tem mais alma. O Deus não habita mais dentro dessas pessoas. O destino dessas pessoas é para a segunda morte no lago de fogo e enxofre. Não tem outra alternativa. Não existe salvação mais para essas pessoas. Então, essas pessoas, é fácil de saber quem é, porque só faz o mal, só faz acontecer as coisas erradas, só faz andar no transatlântico da luxúria. A única coisa que eles fazem é satisfazer os instintos bestiais do corpo, da matéria e da mente. É o que está prescrito, visto e muito bem escrito nas escrituras védicas. Aqui no Bhagavad Gita tem um capítulo inteiro falando como é um demônio e o que é como é um ser divino. Tem uma diferença muito grande. Nossa, como tem! Então, agora, os puros de coração, porque verão Krishna face a face. Porque quando ele purifica o coração, ele vai ver a Divina Mãe e vai ver o Divino Pai. O sétimo, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos do Altíssimo. Pacificadores. Só esse tema já dá uma live inteira de 40 minutos. Eu estou no final de 40 minutos aqui, eu vou ter que encerrar. E o oitava bem-aventurança, os perseguidos. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quem sabe mais para frente, numa outra live, eu possa destrinchar mais cada bem-aventurança dessa, porque tem esses estudos assim, tem que ser repetido, 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 repetido. A pessoa tem que, no mínimo, fazer meditação nesses estudos por anos, anos e anos e anos e anos.
Porque cada estudo abre a possibilidade da gente saber melhor a respeito do assunto. Cada estudo. E isso para a gente poder abrir a consciência mais num plano mais elevado, porque só a consciência é que vai dar a visão real do estudo. Consciência. Não é o intelecto, não é o intelecto, não é o ego, não é a personalidade e não é a mente. É o espírito. Então, temos que acordar o espírito para podermos ouvir, ver e saber. Adquirir a sabedoria. Então, agradeço a todos que conseguiram assistir o vídeo. Eu tenho grande satisfação ter conseguido fazer o vídeo. E principalmente de eu ter recebido da venerável mestra Nada a inspiração, as palavras corretas para melhor elucidar sobre o tema, lançar luz sobre o tema. Obrigado, venerável mestra Nada, por essa grande misericórdia que a senhora me deu. Tat Sat, Aham Mukita, Aham Mukita, Aham Mukita. Eu sou livre. Shanti, Shanti, Shanti. Paz profunda para todos os limpos de coração.